A partir de agora está no ar Agro e Prosa Podcast, o seu podcast do agronegócio. Oferecimento Precisão Aeroagrícola. Alta tecnologia, eficiência e produtividade no campo. Com a precisão aeroagrícola, você tem maior uniformidade na aplicação, sem amassar plantas e sem compactar o solo. Tudo isso com menor impacto ambiental e uma equipe comprometida com ética, respeito, inovação e resultados. Certificação em aplicação aeroagrícola sustentável, base em Catalão e pontos de apoio em Goiás, Minas Gerais e São Paulo. Precisão Aeroagrícola, sua aplicação em boas mãos. Acesse www.precisãoaeroagrícola.com.br. Agro e Prosa, apresentação Divino Ronaldo. O mercado de seguros no Brasil atravessa um dos momentos mais desafiadores, não só da última década, mas das últimas décadas. Apesar da dimensão do agronegócio nacional, do crescimento, da importância, apenas 2,3% da área agrícola está totalmente segurada no país. Ano passado, 2025, registrou o menor nível de cobertura em pelo menos 10 anos. Ao mesmo tempo, eventos climáticos extremos, como aconteceram, por exemplo, no Rio Grande do Sul, se tornam mais frequentes. O orçamento da subvenção sofre cortes constantes e o Congresso acelera a tramitação de mudanças no marco legal do setor. Para analisar esse cenário, converso com Edmilson Silva do Carmo, corretor de seguros desde 1987, diretor-presidente do grupo ESSEG, com mais de 35 anos de atuação no mercado. E ele vai detalhar para nós os desafios estruturais do seguro rural no país, os impactos da instabilidade orçamentária e o que é que pode vir a mudar com o novo projeto de lei que está em debate na Câmara dos Deputados. Meu amigo Edmilson, tudo bem? Muito bem, Como é que você está? estou muito bem. Um prazer estar com você aqui. Quantos e quantos anos aí que a gente está junto aí aqui na nossa cidade, Muitos junto, anos, muito né, bom, né? Prazer mesmo. Bom demais. Ver você aí cada dia melhor, né? E, como diz outro, batendo essa prosa satisfatória com todo mundo. Boa. Parabéns para você, mas desde já. Tem conversado com muita gente boa, viu? Aí eu costumo dizer o seguinte: Deus me ama demais da conta, que ele põe só gente boa na minha frente. Gente boa andando com gente boa. Só assim mesmo, os bons junto dos bons. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, assim, Vamos lá. não tem muito a ver com o nosso tema inicial não, mas ano passado você estava com um baita de um stand lá na Tecnoshow, e esse ano? Novamente, né? Nós temos aí com a cooperativa Comigo, uma parceria desde 2017, né? E dentro da Comigo, dos cooperados Comigo, nós somos a corretora cativa, corretora exclusiva para os seguros rurais e não poderia ser diferente. Nós estávamos e estamos do lado da Tecnoshow, nós vamos estar novamente agora na feira. Convido já todos a estarem lá conosco, né? Até estamos preparando aí alguma coisa também ligada para o próprio agro, né? Talvez a gente venha aí com uma palestra ligada a clima, alguma coisa nesse sentido. Top. E logo vocês vão ver novidades a respeito disso. E a Tecnoshow é um marco inicial, inclusive, para esse tipo de evento também. Praticamente lá a gente starta os produtos do seguro soja, né? Para o seguro verão, vamos dizer assim. Uhum. E lá tem muitas novidades, a gente procura trazer mais coisas para poder o agricultor e o produtor rural, de modo geral, aproveitar o ensejo da Tecnoshow e já fazer ali mesmo a sua proteção, né? E ter também a lavoura também assegurada e outras situações. Ele compra o insumo e já pode ali mesmo colocar ali no Bacana. próprio projeto dele o seguro, já fazendo ali o início, colocar a proposta de seguro dele dentro de um modelo de subvenção, que é onde a gente vai falar um pouquinho aqui, que é onde se chega primeiro acaba tendo maior chance de ser subsidiado, né? A pessoa vai na concessionária, compra um carro, a primeira coisa que ele faz antes de tirar o carro é segurar. Porque ele não quer correr o risco de bater na porta. Já aconteceu, o cara bater na A porta da gente concessionária, vai sair com o carro. A gente já teve situações muito. Não foi uma vez só, não, foi mais de uma. E a pessoa fica chateada, rapaz. Então vai lá, segura o carro, né?
Saúde, o brasileiro aprendeu também a segurar. Vai lá, faz o plano de saúde Sobretudo dele. pós-pandemia, né? Pós-pandemia. Exatamente, O próprio exatamente. seguro de vida também ajudou Seguro bastante. de vida, né? Mas na lavoura parece que a coisa ainda patina, né? Não engrenou, não acontece como deveria acontecer. A gente vai tocar nesse assunto. Eu quero Sim. começar com uma nota técnica que vocês soltaram, que diz o seguinte: nota técnica sobre seguro milho safrinha. ESSEG Seguros informa. Em razão do excesso de chuvas registrado nas últimas semanas, a colheita da soja apresenta atraso médio de 10 a 20 dias, comprometendo o cronograma operacional do milho safrinha na região. Considerando o zoneamento agrícola de risco climático, o ZARC, observa-se que, em diversas situações, a janela ideal de plantio do milho safrinha já foi ultrapassada e está prevista nas condições gerais do seguro perda de direitos à indenização de seguros em caso de plantio fora do ZARC. Solicitamos que os produtores que ainda não efetuaram o plantio ou efetuaram o plantio parcialmente procurem imediatamente a ESSEG Seguros ou a seguradora do seguro agrícola contratado, a fim de verificar procedimentos para possível restituição de valores ou adequações contratuais. Atenção aos prazos previstos em contrato. Explica um pouco melhor essa nota técnica para a gente. Que bom começar por aí, né? Vamos começar falando um pouquinho aí. Só fazendo aí um pequeno preâmbulo de seguro rural e seguro lavoura, né? Seguro rural na verdade, é o ramo ao qual a SUSEP, a Superintendência de Seguros Privados, determina onde está o seguro lavoura. Seguro rural engloba mais de um produto. Entra o pecuário, entra o seguro do armazém, entra o seguro das próprias benfeitorias e também o da lavoura, né? E essa nota técnica aí é especificamente falando sobre seguro lavoura mesmo, principalmente por conta da safrinha, uma janela muito curta de plantio que se estabeleceu após vários anos de estudos pela Embrapa, né? Ela veio aí ao longo dos anos aí fazendo e coletando dados estatísticos, estabeleceu-se que haveria esse zoneamento agrícola de riscos climáticos, determinando assim as probabilidades maiores de riscos, né? Aí ela começa olha, se você plantar até os primeiros decênios de mês de fevereiro, na maioria das nossas cidades, da nossa região, você tem apenas 20% de risco, né? E se você plantar no segundo decênio, você tem 30% de riscos dessa lavoura sua dar zebra, dar errado, né? E se você plantar no último decênio do mês de fevereiro, na maioria das nossas cidades, é importante também falar que o zoneamento não é rígido para todo o estado, ele é, na realidade, por município, ele é também de acordo com a própria cultivar que você coloca, depende até mesmo do solo que você tem. Então, tem mais do que uma coisa que determina essa data do zoneamento. Mas, em linhas gerais e na média, isso que eu estou te dizendo, ele vai por decênios e vai de 20% a 40%, o risco vai se aumentando. Mas o que a maioria das pessoas desconhece é que o que tem a ver o zoneamento com o seguro, né? E se compra, às vezes, o seguro, fala que já está assegurado e vai se fazendo o negócio de acordo com a cabeça do próprio cliente, né? Do agricultor, ou às vezes do agrônomo ou de outra pessoa que ainda não tem o conhecimento e a orientação sai sem a ajuda de um profissional, o corretor de seguros ou uma pessoa da seguradora, para explicar que o zoneamento de risco climático está para o seguro lavoura, tal qual está o nosso Código de Trânsito para o seguro de automóvel, como você disse, né? Então tem ali o seu direito e o seu dever. E no seguro lavoura tem essa cláusula que diz o seguinte, né? Olha, agricultor segurado, né? Se você plantar fora da data de zoneamento, e se houver um sinistro lá na frente,
você não terá direito, porque você está plantando tantos dias após ao zoneamento. E é muito comum você ver isso. E esse ano nós tivemos aí esse atraso aí no questão da soja, a questão dos excessos de chuvas que vieram aí no final agora, impactou diretamente tanto para o agricultor retirar a soja, como para ele plantar. E aí que a coisa começou a pegar. Vários clientes nossos tiveram o plantio sendo aí posterior à data a qual se encerrava a indicação para o plantio do zoneamento. E nessas situações ele tem duas alternativas, né? Ou ele procura a corretora de seguros dele e faz-se o cancelamento da proposta, da apólice de seguro que ele teve e recebe de volta. Gera um outro problema, porque daí a lavoura vai ficar sem seguros, Tá literalmente. descoberto, viu? Descoberta, né? Então ele vai. O primeiro problema, olha, você vai avisar, a seguradora vai devolver o dinheiro para ele. Fala, ó, eu vou devolver porque você não plantou. Devolve o dinheiro. Algumas seguradoras têm uma data limite para poder devolver 100% do dinheiro. Não é bem assim, vai ter que tomar cuidado com isso, porque a gente aplicou essa nota para o cliente procurar com urgência, porque se ele passar via de regra de 15 dias da data de encerramento do zoneamento, ele começa a receber o dinheiro dele de volta proporcional. Aí haverá uma retenção na companhia seguradora. E ainda ele pode, às vezes, ficar sem o seguro no restante da lavoura. Quando ele planta parcialmente, ele começa o plantio, né? Olha, não consegui, aí caiu a chuva, não consegui tirar a soja. Ele plantou lá um determinado talhão e o outro talhão ele não plantou. Como é que faz? Então ele vai até a corretora de seguros, aí segue ou na corretora, segurador que ele foi, e pede para excluir aquele talhão que ele não conseguiu plantar ou que ele plantou depois da data do limite dele. Aí ele pode receber a devolução do dinheiro que ele já pagou no seguro, proporcional ao tamanho da área. Então essa questão visa minimizar duas coisas, né? Primeiro, o desconhecimento, né? O próprio agricultor alegar que ele não teve conhecimento da condição do seguro e lá na frente, na hora do sinistro, ele realmente tem esse problema de não ter a cobertura. Então, se ele continuar com o seguro sem falar com a gente, sem falar com a seguradora, lá na época do sinistro, vai procurar saber que data que ele plantou. E hoje nós temos o auxílio da tecnologia, né? É muito fácil. Então é muito fácil, né, identificar qual foi o dia que foi o plantio. E aí pode, às vezes, ele ter aí o dissabor de ter uma negativa no sinistro, né? E não adianta alegar que não sabia, né? Não adianta. Antigamente até se falava, havia um embate muito grande, ele e o perito, ele ia e omitia ou realmente mentia a informação e passavam a informação para o perito não tinha como questionar, às vezes a seguradora pagava ou ia para a justiça e era a palavra dele contra a palavra da seguradora e normalmente ia para o lado do consumidor, parte mais fraca, e se acabar receber. Hoje não. Hoje não. Hoje a tecnologia de satélite vê realmente o dia que plantou, dá para ver máquinas andando, dá para ver uma série de coisas. Então é muito importante começar com esse assunto, dando esse aviso aí para todos os agricultores que têm suas áreas asseguradas, que você deve sim procurar imediatamente, né, para conversar, independente de fazer o seguro com o corretor ou no banco, que é muito comum, às vezes você faz porque precisou do crédito, precisei do crédito, me obrigaram a fazer o seguro. E aí lá na frente você precisar do seguro, aí eles vão ter uma dupla e desagradável surpresa de ter que falar, olha, tudo bem, fizemos o seguro, colocamos aí junto ao crédito e agora eu não vou conseguir receber e vai dar essa situação. Então fica aí uma dica, como diz o outro, de graça para vocês levarem para frente. Eu falo que tem duas coisas que o brasileiro não gosta de ler: contrato e bula de remédio. Então,
Até porque se for ler muitas vezes ele Ontem eu tive uma conversa com um cliente, ele falou: "Não, a corretora, a seguradora tem que mandar antes de fazer o seguro as condições gerais". Eu falei: "Concordo plenamente com você, mas, o brasileiro não gosta de ler. Se eu mandar, todas as condições, então eu procuro, como corretor, resumir as Hã. principais cláusulas para ele, né, procurar saber se tem as dúvidas, mais dúvidas, para poder ficar, mais fácil ele também, comprar e entender o seguro, né. Hum. Mas ele geralmente não lê as condições nem depois que ele faz. É, nem depois. Edmilson, o agronegócio nos últimos 30 anos, 30, 40 anos, tomou uma proporção grandiosa. A gente costuma dizer: "Ah, década de 70 o Brasil importava alimento, hoje nós somos o grande exportador de alimentos do mundo", o agronegócio se tornou a locomotiva da nossa economia, porém o seguro, agrícola, o seguro rural, o seguro lavoura, não acompanhou da mesma forma. Hoje apenas 2,3% da nossa área agrícola brasileira está segurada. Se a gente for comparar com os Estados Unidos, meu Deus do céu, lá o número é muito maior. Que por que que não acompanhou? O que que acontece? Por que que o brasileiro parece que é meio arredio ao seguro? Muito bem, boa pergunta, ela vale milhões, a gente poderia debater muito tempo aqui, mas a realidade é, sobretudo assim, vamos falar um pouquinho dos últimos 3 anos, né. Dos últimos 3 anos a gente teve, um embate governamental, econômico aí, na área do agronegócio, e o agricultor em si, ele começou a ficar sem crédito, né. Então, se ele começa a trabalhar, com a falta do crédito, ele começa também a fazer alguns pacotes de, agricultura, o seu pacote, o seu planejamento, começa a sofrer cortes. E, obviamente, o seguro é um deles, né, como outros que aí vêm aí. Então, o primeiro impacto que a gente, identifica nesses últimos anos, sobretudo no ano passado, é o impacto da questão, de cortes, necessários para poder o agricultor plantar. O segundo que a gente viu também, é a questão dos últimos anos, a questão de crédito, né. O próprio agricultor está sem crédito em várias situações, muitos agricultores tiveram, RJs, abriram, situações de dificuldades, e isso também dificulta, porque se ele tem a falta do crédito, ele está com pouco dinheiro para poder fazer tudo à vista, né, então ele vai correr mais riscos. Essa situação ela ocorreu em todo o país, né, não é só aqui, é uma outra situação, que foi realmente complicada. Eh, Esse mercado no ano passado ele decresceu 28%, né, a gente chegou a esse 2,3 aí nos últimos anos, já vem decrescendo ao longo desses últimos anos aí, mas ele decresceu 28% aproximadamente no ano passado, em relação ao ano de 2024. Então você tem em áreas asseguradas um decréscimo importantíssimo, né, importantíssimo realmente, porque, enquanto os mercados, crescem de seguros, né, e nas suas casas de 2 dígitos, a gente decresce no seguro lavoura 28%. Então, mais os 2 dígitos, no mínimo eu estou falando de um decréscimo de 40%. O seguro lavoura é caro? A gente também considera que ele é caro, mas um dos motivos está aí, Hum, porque, você citou o exemplo de 80% das áreas dos Estados Unidos, né, quanto que é? Hoje chegou a 80% de isso, área segurada, né, 80%. 80%. Aqui você fala 2,3. Então, a questão é, quanto mais eu contrato seguros, maior é a exposição para a seguradora poder fazer, as taxas baixarem. Hum. Porque eu pego lá, por exemplo, o sul, eu pego o centro-oeste, eu pego, eh, todo o nordeste, eu pego as áreas onde que planta, e aí vai dar um sinistro às vezes aqui no centro-oeste, um lá no sul, mas não vai dar no sudeste. Aí equilibra-se a carteira, quanto mais você tem essa capilaridade em todo o país, eu consigo fazer um colchão
para poder eu conseguir diminuir as taxas, né. Mas ao longo dos últimos 10 anos, 12 anos, ao qual a gente está trabalhando em seguro lavoura desde 2010, 2011, a nossa corretora tem 35 anos, a gente está completando agora no seguro lavoura 15 anos. Nesses últimos 15 anos, a gente viu as taxas de seguro lavoura cair no mínimo uns 40%. A gente tinha taxas muito mais impactantes, e tinha também vários produtos, a gente diz inadequados, inclusive, a gente trouxe a nossa contribuição para fazer produtos melhores. E realmente essa questão de ter uma quantidade de áreas asseguradas passa também por isso, né? Porque olha lá assim, o seguro sendo caro, as pessoas não querem comprar, então precisa diminuir o preço do seguro, ou seja, tornar mais atrativo, né? O seguro lavoura, ele não é obrigatório quando o produtor vai buscar um crédito no banco? Então, o Plano Safra, né, que é lançado aí todo ano, né, ele tem ali dentro da linha de crédito ali, que é essa verba que o governo libera aí por todo, ele diz o seguinte, né, para valores financiados até R$ 240.000, R$ 246.000, salvo engano, ele é obrigatório, né. Então o produtor tomador de crédito que vai até uma instituição financeira, quer seja bancária, quer seja outra forma, ele tem ali a obrigatoriedade de fazer o seguro ali, daquele financiamento ali, daquele valor, da lavoura daquele negócio. Até que valor? Vou pôr 250.000, era R$ 246.000. Isso não é nada para o agro. Isso para a nossa região, a gente diz o seguinte, ele vai atender o mini, o pequeno, né? mínimo mesmo. É, o mínimo mesmo. E aí você vê a maioria das áreas desacobertadas. Então, um outro motivo, né? Você pega esse valor aí e não vai ver. No entanto, né, também a gente vê para valores maiores, em algumas instituições financeiras, o critério de aprovação para aquele cooperado seria estar alicerçado por uma apólice de seguro. Uhum. Aí, independente de valores, algumas instituições pedem o seguro, outros só liberam o crédito dessa forma. Então, dizer que é obrigatório é só essa parte aí. Uhum. Daí para frente, aí é uma negociação, ela é comercial, na maioria dos lugares não é obrigatório, está muito livre. A gente tem as operações de barter, que é outra forma de financiar o produtor, também não é obrigatório. Uhum. Algumas revendas utilizam isso também como ferramenta para poder medir o score, para poder fazer aí a aprovação do crédito, ter o seguro, mas também não quer dizer que é obrigatório. Quanto maior o agricultor, menos seguros ele faz, porque ele acha que só numa tragédia muito grande que poderia atingir a lavoura dele, e isso está onerando mais do que trazendo o crédito. Mas não é verdadeiro, o seguro traz uma proteção muito grande nessa parte, né? Então dá para poder a gente fazer os dois, fazer projetos estruturados para grandes produtores e também para que reduz a taxa, né? Dá para poder negociar. Aliás, esse é um ponto. A gente tem falado muito das questões climáticas, né? Tivemos aí recentemente o Rio Grande do Sul, que não sai da memória, né? Tem jeito, né? Ano passado eu estive no Rio Grande do Sul e quando me mostraram lá, olha, tá vendo aquela mancha lá em cima? Eu falei, aquilo é onde a água chegou. Eu não acreditava. Meu Deus do céu. Essa avenida que nós estamos passando aqui ficou tudo debaixo d'água. Então, realmente foi algo, assim, terrível. Minas tem passado por isso e tantos outros estados. Essas mudanças climáticas, elas têm tornado esse seguro mais caro e mais restritivo? Positivo. É outra situação que impacta no custo do seguro. Seguro sempre vai ser uma questão de sinistralidade, né? É o que se arrecada e o que se paga, né? Uhum. Então, esse índice de sinistro ele determina as taxas aos quais você tem.
Então, eventualmente, né, antigamente era só muito esporadicamente, lá no sul você falava de uma geada, né, Uhum. falava do É. granizo, tal, tal. E aqui na nossa região, no Goiás, no Centro-Oeste, no Mato Grosso, se falava pouco de índices Muito climáticos, né. pouco, muito pouco. Nos últimos, anos, se a gente pegar aí, a gente tem registros aí de mais de 380.000 vezes de, índices de, riscos climáticos que aconteceu, de eventos climáticos que Uhum, aconteceu, quer seja raio, quer seja, uhum, chuva, granizo, em todo o Brasil. Então, isso em todo o Brasil. Aqui, que era, assim, tido como um lugar mais seguro, que era mais uhum. medido, não tem mais essa tranquilidade de dizer que não tem granizo, que não dá vento forte, que não tem, aqui um excesso de chuva. Ou uma falta de chuva. Ou uma falta de chuva, que é o mais comum. Então é uma das questões que tem impacto sim, né, a respeito disso. E a cada dia mais, né, quanto mais você está exposto, mais você vê que precisa ter uma segurança a respeito disso, né. Quais são as coberturas do seguro lavoura? Ótimo, né, já essa pergunta a gente responde ela quase todos os dias para os cooperados, né, para os segurados, para os clientes de revendas e para os que nos procuram. Ele começa sempre pelos riscos climáticos. A gente vai falar de risco climático que a gente acabou de dizer, que são os mais comuns, né? Aí a seca, chamada estiagem, a chuva ou excesso de chuva, aí temos o granizo, temos o vento forte, aí você vem para a geada, você tem eh, também agregada a isso, principalmente na safrinha, que não é um risco climático, a garantia de incêndio também, que é outra cobertura bacana que se coloca também na cobertura do seguro. E aí vai. Falou que é o risco climático, a gente está considerando cobertura no seguro, né? Mais a cobertura de incêndio. Uma outra cobertura muito comum também que ocorre, mas aí também se dá lá no início do plantio, é a cobertura por tromba d'água e por, granizo para replantar. O cara solta a semente lá, e aí nos primeiros dias vem uma tromba d'água e limpa, e nem não tem Uhum, lavoura lá ainda, só tem a uhum. sementinha, e a gente coloca essa tromba d'água aí, como cobertura para o seguro. Então, basicamente, resumidamente, são os riscos climáticos, mais incêndio e mais a garantia para replantio para essas 2 coberturas, né, tromba d'água e granizo. E a outra informação aí também que muitos agricultores às vezes, pedem a cobertura para replantar, quando às vezes, ocorre uma seca, É, planta, não né. chove. Não chove, ele vai lá e pede para replantar. Uhum. Então essa cobertura exclusiva de replantio, por seca nesses primeiros dias do plantio do seguro, ela é excluída também. Não se olha, não, a seguradora não vai pagar um replantio por seca, ela paga por tromba d'água e por granizo. As demais coberturas de risco começam a partir do trifólio 2 que a gente Uhum, chama, né, a partir começa o V3 ali, uhum, ou o milho começa a atingir 15 centímetros, que é quando ela emerge, uhum. nasce, aí nós temos as coberturas de todos os riscos climáticos, mais a garantia de incêndio. Então, para finalizar, deixa eu mudar um pouco a Isso. pergunta: o que que não cobre? Olha, vamos lá, é abrangente a pergunta, né, mas os principais que a gente vê aqui, um deles a gente acabou de falar um pouquinho, Hã. que é quando você, comete um erro agronômico, né, às vezes. Você planta fora da data recomendada pelo zoneamento, é uma das coisas Aham. que não cobre, né. Então você está lá, colocou lá no talhão lá a data do plantio diferente e a coisa aí ocorreu. Então está excluído das coberturas. Comum também acontecer, a seca no replantio. Uhum. Também, a gente vê muito esse tipo de situação. Algumas coisas também, olha, o cliente vai lá e faz, olha, a informação, manda para a gente uma informação aqui, que fez o seguro, que esse plantio aqui, que essa área aqui é mais de 2 anos ou 3 anos que plantou. E aí, quando ocorre o sinistro, a seguradora faz a triagem, rastreamento, faz todo o negócio e vê que é o primeiro ano de plantio. Uhum. Então tá lá excluído, a área de primeiro ano
não dá para poder ser nesse seguro. A gente tem que fazer lá no seguro paramétrico. Certo. É outro tipo de seguro. E algumas coisas também que tem que ser contratadas também já sob orientação, tá ligadas ao solo, né? Os solos que são mais arenosos, né? Esses solos não são todas as companhias seguradoras que aceitam. Então, às vezes, o cliente fala, não, meu solo tem muita argila, né? Com argila de 12. Tem que ser de 15 acima. 15 acima. Tem que ser média, tem que ser, lá tudo é 30. Aí faz sua análise de solo e às vezes aí perde-se o direito também com relação a isso. E essa é um das principais erros aí. Também tem algumas situações de erros que ocorrem, exemplificando a questão no plantio, questão das linhas, né? Olha, é recomendado você colocar 15 sementes por metro, né? E aí se coloca, às vezes, 10. Então você coloca, vai faltar 5 sementes. Lá na regulação do sinistro, vai nascer só 10. Então tem ali um pênalti, vamos dizer assim, para ser cumprido ali, tal do desconto ali. Cuidar da plantabilidade direitinho. Comum também a gente ver a mato competição. Olha, deu aqui, eu coloquei aqui. Aí o cara deixou sem cuidar, não matou o mato. Pé de galinha tomou conta, não se sabia se era, e aí vai o seguro, aí fala, o seguro não presta, o seguro não foi isso, foi aquilo. E essa parte é uma parte que a gente orienta muito, temos inclusive lá agrônomos dentro da nossa empresa, pessoas que estudaram respeito disso, para poder ter uma conversa de igual para igual, para poder não ficar num debate injusto, né? Então, cara, agricultor, nós temos um agrônomo aqui também para poder debater essa situação e falar, olha, que se você for por aqui, não vai, antes de acontecer, né? Então é por isso que a gente fala esse tipo de situação. Amigo, bom demais, você trouxe dicas importantes. Acho que isso é que é importante, a gente trazer informações que realmente a pessoa possa colocar na prática. Você fez isso, trouxe essas informações, te agradeço imensamente, viu? Só reforçar um pouquinho aí da questão que a gente falou, acabou falando muito, falou um pouquinho sobre a subvenção federal, né? A gente acabou falando um pouquinho mais subjetivamente o quanto ele é importante, mas é um dos motivos também que deixa inseguro muitos clientes, muitas coisas sem fazer, é a incerteza se o governo vai pagar esse subsídio e se tem verba suficiente, né? A gente tinha uma verba muito grande do governo anteriormente, né? Que era superior a 1 bilhão, chegava a quase 1,5 bilhão. Hoje ela está em 800 milhões. E aí não se sabe se vai ter essa verba, é outro motivo que não incentiva o agricultor a fazer o seguro, que essa verba é uma ajuda do governo que varia de 20% a 40%, sendo 20% para a maioria das culturas de verão e 40% para as culturas de inverno. Você imagina o governo pagando 40% do seu seguro, né? Ou 20%? Eu não imagino. Não. Não. Mas a gente vai tentando. Eu que agradeço, né? Estamos à disposição de vocês todos aí para a gente poder esclarecer no que você precisar, viu, Divino? Eu te agradeço bastante. É isso aí, produtor rural, né? Ser produtor rural é uma palavrinha que a gente usa muito, né? Ser resiliente, é ter muita fé, é acreditar bastante, porque você tem que contar com coisas que estão além da sua capacidade, né? Entre elas, o clima. Eu conversei aqui com um grande especialista, Edmilson Silva do Carmo, diretor-presidente da ESSEG Corretora de Seguros, e nós falamos sobre o mercado de seguro rural, agrícola, lavoura, aqui no nosso Brasil. Se você gostou da prosa, deixe um gostei, compartilhe com um monte de gente, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, deixe comentários aí para nós e se inscreva no nosso canal. Grande abraço para todos vocês e até a nossa próxima prosa. Tchau, tchau. O podcast AgriProsa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada. Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples.
Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.